Olá, professora Raquel do 4º ano, e essa semana eu vou trabalhar com vocês as operações fundamentais da matemática. Hoje a aula vai ser sobre a adição. Então vamos aos combinados, né? Ter em mãos caderno, lápis e borracha, porque vocês vão fazer algumas atividades junto comigo. Anotar o título do assunto da aula, anotar as informações que vocês considerarem mais importantes e as dúvidas também. Resolver as atividades que eu vou propor e assistir essa aula novamente, caso eu não tenha compreendido alguns dos conceitos que eu trabalhei aqui. Partiu estudar? Sistema de numeração decimal. Então, o que é o sistema de numeração decimal? O sistema de numeração decimal, também chamado de sistema de numeração decimal posicional, é um conjunto de regras que são utilizadas para representar os números, sendo contabilizados com base 10. Então, por isso que ele chama sistema de numeração decimal, porque a base do nosso sistema de numeração é 10, Então, já vou explicar o que é isso. Base é a quantidade de símbolos que servem para representar os números. Portanto, na base 10, são 10 são utilizados 10 algarismos. Então, a gente utiliza o quê? Para fazer qualquer número, nós utilizamos esses algarismos aí, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com esses 10 algarismos, nós representamos qualquer número, dependendo da posição em que ele se encontra. Então, dependendo do lugar onde esses algarismos estão, eles têm um valor diferente. Vamos entender um pouco melhor isso. Então, por exemplo, aqui eu coloquei para vocês o quadro de valor posicional. Aqui a gente vê o quê? A classe das unidades simples, Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Aquela que a gente mais conhece. A unidade, a dezena e a centena. E depois vem a classe dos milhares, que é a 4ª ordem. É a unidade de milhar, a 5ª ordem é a dezena de milhar, a 6ª ordem é a centena de milhar, e depois vem a classe dos milhões, 7ª ordem, que é a unidade do milhão, a 8ª ordem, dezena de milhão, 9ª ordem, centena de milhão, e por aí vai, Porque os números eles são infinitos. Mas o que eu falei antes é o seguinte, se você colocar, por exemplo, o algarismo 1 aqui na unidade, quanto ele vale? Só, isso mesmo. Se você colocar o algarismo 1 na dezena, ele vale quanto? 10, isso mesmo. E na centena? 100. E aqui ele vale 1000. Vou colocar o algarismo 1 aqui, 10.000, 100.000, E aí vai. 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. Então, dependendo do lugar aonde eu coloco esse algarismo, é o valor que ele terá. Então, vamos à adição. É o tema da nossa aula de hoje. O que é adição? Adição é uma operação matemática que está associada com a ideia de agrupar elementos de um conjunto. Para indicar uma adição, utilizamos esse símbolo aqui, ó. É o símbolo de mais, Então, ele indica uma adição, uma operação de adição. Então, eu retirei essa informação aqui, da escolakids.ual.com.br. E a adição, quando nós montamos, quando a gente fala uma continha, na verdade ela chama operação. Quando nós montamos a operação de adição, cada pedacinho dela tem um nome. Aqui em cima, o número de cima, ele é a primeira parcela. O número de baixo é a segunda parcela. Nós chamamos de parcela. E se nós colocarmos mais uma parcela, chama parcela, sempre parcela. E o sinalzinho de mais vem aqui do lado esquerdo. E aqui embaixo, quando eu calculo essa adição, essa soma, ela chama-se soma ou total, que é o resultado da adição, certo? Então, a estrutura da adição é essa, e são os termos da adição. Lembrando que a adição é uma operação em que a gente pode colocar várias parcelas, uma em cima da outra. É uma das operações, é a operação, a única operação que aceita isso. A gente poder calcular.
Então aí nós temos o quê? Aqui eu coloquei, né, duas mãozinhas e são bolinhas de cor diferente, só para a gente retomar um pouquinho o conceito de adição. Então quantas bolinhas tem nessa mão aqui? 3. Então, 3 bolinhas azuis. E nessa mão aqui? 6 bolinhas verdes, isso mesmo. Então 3 mais 6, eu faço uma soma, eu quero saber o total é 9. Né? Então aqui eu simbolizei com o símbolo da adição é o mais, então eu coloquei aqui no meio porque eu quero saber o total. Eu sei as duas parcelas e eu quero encontrar o total. O total vem logo depois do sinal de igual, quando a continha, né, quando a operação ela está aí na horizontal, está deitada. Cálculo da adição. Para realizar a operação de adição, não é necessário recorrer a imagens, pois imagine ter que realizar uma adição entre dois números relativamente grandes por meio de desenhos. Ter que desenhá-los pode ser uma tarefa não muito fácil. Assim, para realizar uma adição, devemos seguir os seguintes passos, né? Então, por exemplo, ali, né, a gente tinha uma adição simples. Então, eu podia desenhar 3 bolinhas e 6 bolinhas. O desenho, né, é pouca quantidade. Mas se eu quiser somar um número grande, né, 235 mais 574, como que a gente vai desenhar esse monte de bolinha? Fica difícil. Então, a gente vai aprender um pouquinho hoje, lembrar, né, e aprender um pouquinho como que a gente pode fazer esse cálculo sem recorrer aos desenhos. Passo 1. O primeiro passo consiste em armar a operação. Então, o que a gente fala armar? Né? Armar é colocá-la em pé, assim. Eu vou explicar como que se faz isso. De novo, vou falar aqui, operação. Né? Operação é o que a gente chama de conta, mas na matemática o nome correto é operação matemática. Essa operação é uma operação de adição. Então, nós temos aqui duas parcelas. A primeira parcela é 1.064 e a segunda parcela é 374. Então, eu tenho as duas parcelas e eu quero achar o total. Então, o que eu faço? Eu vou armar essa operação. Colocando o quê? Ah, preciso pôr o número maior em cima, professora? Na adição, não. Na adição, você não precisa colocar o número maior em cima, não. Você pode colocar o número que você quiser, você pode escolher, tá? Então, você coloca muito cuidado agora em armar a operação. Percebam só, este 4, ele é o quê? A unidade. Este 4 aqui também está na unidade. Eles têm que ficar um embaixo do outro certinho. Agora vamos para a dezena. Esse 6 aqui é dezena. Esse 3 aqui é dezena. Então, eles têm que ficar um embaixo do outro certinho. Agora, centena. Esse 0 aqui é centena. Esse 3 aqui é centena. Então, o 0 e embaixo dele o 3. E agora a unidade de milhar aqui. Aqui não tem unidade de milhar. Então, aqui fica vazio, certo? Então, como que a gente começa a realizar essa operação? O primeiro passo é esse, armar a operação. Respeitando sempre, né, o valor posicional aí dos algarismos. Passo 2. No segundo passo, temos que somar a unidade do primeiro número à unidade do segundo número. Então, vamos lá. Então, o que eu faço? Tem que somar o 4 com o 4. Tá aqui, ó. 4 mais 4 igual a 8. 8 o quê? É a unidade. Então, aqui eu colocaria o 8. Dezena do primeiro número com a dezena do segundo número. Então, vamos para a dezena aqui agora, no cantinho direito. 6 mais 3. Então, aqui no caso, a gente fala 6 mais 3, são 6 dezenas. Ela vale quanto? 60. Então, a mesma coisa de eu falar 60 mais 30, né? Porque eu estou respeitando aqui o valor posicional. Mas eu posso dizer 6 mais 3. Se a gente estiver olhando para a dezena, ó. 6 mais 3 é igual a 9. Ou 60 mais 30 é igual a 90. Agora vamos para a centena. Aqui não tem centena. Não tem? O que é o zero? O zero simboliza o vazio. Ele está no lugar do vazio aí, né? Tem que pôr o zero. E aqui 3 centenas, que vale quanto? 300. Isso, mas eu posso dizer 0 centena mais 3 centenas. 0 mais 3 é igual a 3. 3 centenas. Ok? E agora eu vou para a unidade de milhar. Aqui eu tenho uma unidade de milhar que vale quanto? 1000. E
aqui embaixo está vazio. Posso pôr o 0, professor, aqui? Pode pôr o 0, né? Se for à esquerda, no caso aqui à esquerda, você pode acrescentar 0, à direita não. Então aqui, mas não precisa, né? Uma unidade de milhar mais nenhuma que está embaixo, fica uma mesmo. Então vamos ao resultado da operação. Então, na unidade nós somamos o 4 com o 4, deu 8. Na dezena o 6 com o 3, deu 9. Na centena o 0 com o 3, deu 3. No milhar, né, 1 com vazio aqui com o nada com o 0, deu 1. Então o resultado foi quanto? 1.398. Esse foi o resultado dessa adição. Agora vamos a mais uma adição. Agora eu vou pedir que vocês peguem aí, né, o lápis, a borracha, o caderninho, para a gente ir somando junto aqui, tá? Então vamos observar essa operação de adição agora. Da mesma forma que no exemplo anterior, vamos armar a operação. Então é esse número aqui, 2.543 mais 1.538. Deixa eu só falar uma coisinha para vocês que eu não falei antes, ó. Tá vendo esse pontinho aqui? Vocês podem encontrar, na verdade, sem esse pontinho também. Eu nem gosto de usar muito esse pontinho. Mas esse pontinho aqui, ele serve para marcar o lugar onde muda, né? Muda a classe, né? Aqui são as unidades, dezenas e centenas simples, e aqui começa a milhar. Então, você pode usar esse pontinho para marcar. Não é uma vírgula, hein? É um pontinho só, bem pequenininho aí. Então, vamos lá. Vamos armar a operação de adição. Então, coloca o quê? 2.543 em cima, essa é a primeira parcela, e a segunda parcela é 1.538. Então, armem aí a operação e vamos tentar resolvê-la juntos. Dá um tempinho para você copiar aí. Pronto? Vamos lá então? Vamos lá. Agora nós vamos somar termo a termo dessa operação. O que é termo a termo, né? Algarismo, né? Por algarismo, número por número aqui. Então vamos lá. Vamos para a unidade primeiro, ó. O 3 em cima e o 8 embaixo. 3 mais 8, quanto dá? 11. Prestem atenção aqui. O número 11, ele tem o quê? Uma unidade. E esse 1 que se formou aqui, ele é unidade? Não, né? Ele é o quê? Ele é dezena. Como nós falamos antes, o nosso sistema de numeração ele é decimal. Embaixo de cada, né, em cada posição aqui, só cabem 10 algarismos. Então, pode ser o 0, pode ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Quando chega no 9, não cabe mais, né? Não pode colocar 2 algarismos em uma mesma posição. Então, o que eu faço? Eu deixo o 1 aqui, que é da unidade, e esse 1 aqui, né, porque 10 unidades formam uma dezena, eu levo ele aqui em cima, ó, na casinha da dezena. Tá vendo o vermelho aqui, ó? Formou uma dezena, formou 10, né? Então aqui agora eu vou somar uma dezena que é 10, mais 4 dezenas 40 e mais 3 dezenas que é 30. Então ficou 10 mais 40 mais 30. Ou eu posso dizer uma dezena mais 4 dezenas mais 3 dezenas, que dá quanto? 8. Aqui, ó. 4 mais 3 dá 7. Mas por que você pôs 8 aqui, professora? Lembra essa dezena aqui de cima, ó? Tem que colocar ela também, certo? Somo e coloco aqui embaixo. Agora vamos para a centena, ó. 5 mais 5, que está aqui na centena, ó. 5 mais 5 dá quanto? 10. 10 o quê? 0 centenas e 1 milhar. Como assim, professora? 10 centenas equivalem a 1 milhar. Então, eu deixo 0 na centena e esse 1 aqui, ó, vai subir lá para o milhar. Ele aqui em cima, ó. Aí eu vou somar o milhar, ó. 2 mais 1, 2 mais 1 dá 3. Mas aqui tá 4 por quê? Porque eu tenho que somar o milhar que tá aqui em cima, certo? Então fica 2 mais 1, 3 mais 1, 4. Então ficou quanto? 2.543 mais 1.538 soma 4.081. Para a gente conseguir fazer uma adição, né, com mais facilidade, se a gente aprender que a adição tem algumas propriedades, algumas regrinhas para a gente guardar na cabeça, fica mais fácil ainda. Então, a adição ela possui algumas propriedades que nos auxiliam
na resolução de alguns problemas. Vamos ver quais são essas propriedades. Propriedade 1. Na operação de adição, o número zero é conhecido como elemento neutro, ou seja, ao realizar a adição entre qualquer número e o número zero, o resultado será o próprio número. Uma coisa que meus alunos têm bastante dificuldade quando eles fazem continha, eles colocam lá 3 mais 0, 0. Não, 3 mais 0 continua o 3, é isso que está falando. Ó. Ao realizar uma adição entre qualquer número e o zero, o resultado será o próprio número, né? Porque eu estou somando um número com zero, com o vazio. Então, por exemplo, 3 mais nada, como a gente diz, continua o próprio 3. Ou 0 mais 6 continua o próprio 6. Tá? Então, não importa se o zero vem na segunda ou vem na primeira parcela. Essa é a primeira propriedade. Propriedade 2. A adição é comutativa, ou seja, podemos alterar a ordem das parcelas e o resultado ainda será o mesmo. Então, na adição, se eu somar o 6 mais o 4, eu tenho 10. E se eu inverter o 4 mais o 6, eu também tenho 10. Então, aqui, né, a ordem aqui das parcelas, elas não vão mudar o resultado. Essa é a propriedade comutativa, propriedade número 2 da adição. Propriedade 3. A operação de adição também é associativa, o que significa que podemos somar as parcelas de uma adição de diferentes maneiras que o resultado não se altera. Então, por exemplo, aqui eu tenho 4 mais 6 mais 3. Eu posso somar primeiro o 4 mais o 6 e colocar o resultado aqui, que dá 10. E aí eu somo ao 3, mais 3 fica 13. Ou eu deixo o 4 de fora, coloco ele aqui embaixo, somo primeiro a segunda e a terceira parcelas. 6 mais 3 dá 9. 4 mais 9 dá 13 da mesma forma. Então, as parcelas, ó, são as mesmas parcelas, né? 4, o 6 e o 3. Primeiro eu somei as duas parcelas e, por último, né, acrescentei a terceira parcela. Aqui não. Eu deixei a primeira parcela de lado, somei a segunda e a terceira, depois somei a primeira. Mas o resultado é o mesmo, né? Portanto, 4 mais 6, né? Coloquei dentro do parênteses, porque está dentro do parênteses na matemática, a gente resolve primeiro. Mais 3 é igual o 4 com o 6 mais 3 dentro do parênteses, tá bom? Igual a 13. Então, esta operação de adição, ela é igualzinha a esta operação de adição. Ambas dão 13. Tudo parece complicado, mas não é. Agora, para que a gente possa, né, ver se a gente entendeu de verdade, o importante é praticar. Eu já coloquei para vocês lá um desafio para a gente praticar lá no comecinho. Agora vamos praticar de novo. Né? Pega o lápis, a borracha e o caderno aí, vamos lá. Eu vou pedir que vocês primeiro observem os placares que mostram quantos pontos marcou cada time em uma partida de basquete. A partida de basquete, ela tem aí os dois tempos, primeiro e segundo tempo. Vamos observar aqui. Este de cima aqui é o placar do primeiro tempo. O time 1 no primeiro tempo fez quantos pontos? 49. E o time 2? 58. Então, esse é o time 1, o time 2. E ali embaixo o placar do segundo tempo. O time 1 fez 55 e o time 2 fez 50. Né? Se eu olhar no primeiro tempo, quem fez mais pontos no primeiro tempo? O time 2. E no segundo tempo, quem fez mais pontos? O time 1. Mas quem será que venceu? Eu preciso somar, né, para saber quem venceu. Qual foi o time vencedor e por qual placar? Tem duas perguntinhas aí. Qual foi o time vencedor é a primeira pergunta. E por qual placar, né, por quantos pontos, qual foi o placar final, é a segunda perguntinha aí. Então vamos lá. O time vencedor é aquele que tiver mais pontos, juntando os pontos do primeiro e do segundo tempo. Ou seja, devemos somar a quantidade de pontos marcados de cada time. Vamos ver uma coisa. Ó, eu quero
que vocês prestem atenção aqui. Ó, vou voltar um pouquinho. Lá, eu pedi para vocês somarem quantos pontos os dois times fizeram juntos no primeiro tempo. Foi essa a pergunta? Não foi essa a pergunta, né? Foi qual time foi o vencedor e por qual placar. Então, no primeiro tempo, né, não adianta eu pegar quantos pontos o time 1 fez e juntar com os pontos do time 2, porque não foi essa a pergunta. Eu quero saber qual time foi vencedor. Para saber qual time foi vencedor, eu tenho que somar o quê? Os pontos do time 1 no primeiro e no segundo tempo e os pontos do time 2 no primeiro e no segundo tempo. Muita atenção à pergunta, né? Para saber o que vocês têm que fazer. Vamos voltar lá agora. Olha lá. Vamos lá. Então, eu vou pegar aqui o time 1, né? O time 1, ele fez o quê? 49 pontos no primeiro tempo. E ele fez 55 pontos no segundo tempo. Então, aqui tem o total de pontos, 104. Mas como que eu chego a esse total? Vamos lembrar? Olha lá. 9 na unidade, 5 na unidade. Se eu somar o 9 com o 5, eu tenho 14, né? O 14 eu faço o quê? Eu deixo o 4 aqui e eu coloco um lá na dezena. Ele pertence à dezena. Aí eu vou somar o 40 com o 50, né? Ou 4 com 5 dezenas. 4 mais 5 dá 9. Mais 1 dá quanto? 10. Eu deixo 0 na dezena e subo 1 para a centena. Ah, mas cadê, professora? Você não subiu aqui? É como não tem a centena, eu já posso colocar ele lá embaixo, certo? Então, quantos pontos o time 1 fez? Ele fez 104 pontos. Eu somei os pontos do primeiro e do segundo tempo desse time. Agora, vamos voltar um pouquinho para a gente verificar o time 2. Vocês vão fazer sozinhos aí. Então, peguem o lápis e a borracha e vamos somar, então, os pontos do time 2. Olha lá, 50 no primeiro tempo, 58 no primeiro tempo, desculpa, e 50 no segundo tempo. Então, somem aí para mim quantos pontos o time 2 fez nesse jogo. Dá um minutinho para você, bem rapidinho, hein? Vamos lá. Lembra lá, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Pronto? Vamos lá? Olha lá. 58 mais 50. Aqui na unidade está fácil, né? Lembra da propriedade da adição do zero? Que o zero é elemento neutro? Ó. 8 mais 0, já sei que é 8. Coloco direto lá, não tenho dúvida, porque eu já aprendi isso. Agora, 5 mais 5 é fácil, 10. Deixo 0. Se tivesse algum algarismo aqui na centena, até poderia colocar um aqui em cima, mas não tenho, já posso colocar ele lá embaixo. Então, vamos agora comparar. Esse é o time 2, né? Portanto, o time vencedor é o time o quê? O 2, com 108 pontos, né? Ele fez mais pontos no jogo do que o time 1. Então, agora, né, você pega aí alguns números aí, né, pede para a mãe digitar alguns números para vocês e pratiquem, né? Pratiquem a adição. Lembrando sempre que unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Assim vocês não vão errar. Até a próxima aula. Bons estudos para vocês.